O caminho de Dembélé até se tornar o artilheiro do mundo em 2025 não foi simples. Muito pelo contrário, ele foi marcado por lesões, críticas, desafios e reviravoltas que poderiam ter destruído a carreira de qualquer outro jogador. Porém, contra todas as expectativas, Dembélé deu a volta por cima e hoje é sem dúvidas um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo. Mas afinal, o que fez com que um jogador com um talento inegável fosse rotulado como um fracasso no Barcelona? O que aconteceu ao longo dos anos para que ele não atingisse todo o potencial que se esperava? É o que a gente vai ver hoje. Bom, o Dembélé começou a sua carreira no Rennes da França. Desde cedo, ele mostrava um talento especial para o drible e uma habilidade impressionante de quebrar linhas defensivas com a sua velocidade. Na sua primeira temporada completa como profissional, em 15-16, foram 29 partidas na Ligue 1, com 12 gols e 5 assistências. Um desempenho muito impressionante para um jovem de apenas 18 anos. O seu talento, claro, chamou a atenção dos grandes clubes europeus e o Borussia Dortmund foi quem levou a melhor na disputa. E na Alemanha o seu impacto foi imediato. A sua capacidade de atuar tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo do ataque, além da criatividade para dribles e passes, faziam dele um dos destaques do time. Na temporada 16-17, foram 49 partidas, com 10 gols e 21 assistências, ajudando o Borussia a conquistar a Copa da Alemanha. Nesse momento, Dembélé já era uma das grandes promessas do futebol europeu e o seu nome já começava a ser ventilado nos principais clubes do mundo. E foi então que ele desembarcou no Barcelona. No entanto, é importante mencionar aqui que o clube vivia um momento de transformação. O Neymar havia acabado de ser vendido ao Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros e o clube catalão precisava encontrar um substituto à altura para manter o seu ataque poderoso. Segundo alguns rumores da época, a diretoria do Barça tinha duas opções, Dembélé e Mbappé. No entanto, o clube enxergou Dembélé como a melhor opção, pagando cerca de 105 milhões de euros fixos, além de bônus que elevariam o valor total da transação. A expectativa, lógico, era gigantesca. O jovem francês, então com 20 anos, chegava ao Camp Nou para atuar ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, assumindo um papel de extrema importância no ataque. Porém, infelizmente, o seu começo no clube foi marcado por uma das piores coisas que podem acontecer a um jogador profissional, uma grande lesão. Logo em sua estreia como titular contra o Getafe, Dembélé sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda, o que o afastou dos gramados por quase 4 meses. E essa foi basicamente a tônica da sua passagem pelo Barça, tá? Ao longo dos anos no Barcelona, Dembélé sofreu nada menos que 13 lesões e a maioria delas musculares. Em 6 temporadas no clube, ele ficou fora de mais de 100 jogos, acumulando longos períodos de inatividade. E isso comprometeu a sua adaptação e evolução como jogador. Além disso, ele foi alvo de críticas por sua postura fora de campo. Alguns relatos de atraso em treinamento, problemas com disciplina e uma suposta falta de profissionalismo foram amplamente discutidos na mídia espanhola. Muitos inclusive começaram a questionar se ele realmente tinha a mentalidade para ser um jogador de elite. E mesmo assim, ele ainda teve seus bons momentos. Na temporada 18-19, por exemplo, ele disputou 42 partidas, marcou 14 gols e deu 9 assistências. No entanto, nunca conseguiu ter uma temporada completa sem alguma interrupção. E enquanto isso, é importante dizer também que o Barcelona passava por um período turbulento. A saída de Messi em 2021 e a crise financeira do clube fizeram com que algumas mudanças fossem necessárias. O time buscava uma nova identidade e mesmo com a confiança de Xavi, Dembélé queria sair do time. E foi então que, no meio de tantas incertezas, o PSG surgiu como possível destino. A transferência foi concretizada em 2023 por 50 milhões de euros, um valor considerado até baixo para um jogador com a sua qualidade técnica, mas que refletia o momento irregular que ele vivia nos últimos anos. Ao todo, pelo Barça foram 185 jogos, com 40 gols e 41 assistências. Mas enfim, quando o PSG decidiu contratá-lo, muitos torcedores estavam céticos. O clube estava passando por uma reformulação profunda e Dembélé parecia mais uma aposta arriscada do que uma contratação certeira. E a sua primeira temporada no Paris não ajudou a mudar essa percepção. Foram 42 jogos, apenas 6 gols e 12 assistências. O desempenho estava longe do esperado
especialmente para alguém que vinha de novo para substituir o Neymar e dessa vez para atuar ao lado do Mbappé. Porém, tudo ficou diferente. A temporada 2024 e 2025 marcou um renascimento para Dembélé. Não apenas ele superou a desconfiança e as críticas, como também assumiu um protagonismo inesperado. De um jogador visto como decepção, ele se tornou o artilheiro do mundo em 2025, carregando o PSG e destruindo defesas na Ligue 1 e na Champions League. Mas como isso aconteceu exatamente? Bom, vamos tentar entender essa mudança passo a passo, tá? Um dos pontos de virada para o Dembélé no PSG não foi apenas psicológico, mas também tático. Luiz Henrique, que é o treinador da equipe, enxergou um potencial no francês que poucos tinham percebido antes. Desde o início da carreira, Dembélé sempre foi utilizado como ponta, seja pelo lado direito, onde preferia jogar, ou pelo lado esquerdo, onde podia cortar para dentro e finalizar. O problema é que a sua inconsistência nas finalizações e na tomada de decisão fazia com que ele desperdiçasse muitas jogadas. Além disso, a sua tendência de prender a bola e tentar dribles excessivos quebrava o ritmo da equipe. Luiz Henrique, no entanto, percebeu que poderia aproveitar essas mesmas características de uma forma diferente, transformando Dembélé em uma espécie de falso 9. A ideia era muito simples, mas bem interessante. Ao invés de atuar como um ponta tradicional, ele passaria a jogar mais centralizado, com liberdade para flutuar entre as linhas e explorar os espaços. A movimentação sem a bola se tornou ainda mais eficiente e ele começou a se posicionar melhor dentro da área, a finalizar mais rapidamente e a ser mais objetivo. E os números nessa temporada não me deixam mentir. Se na temporada anterior ele havia marcado apenas 6 gols em 42 jogos, atualmente a história é completamente outra. Até o momento, são 36 jogos, 29 gols e 6 assistências. Isso significa que Dembélé participa diretamente de um gol a cada jogo. E o mais impressionante, ele não apenas manteve a sua habilidade no drible e na criação de jogadas, mas também desenvolveu uma eficiência na finalização que nunca havia demonstrado antes. Na Ligue 1, ele é o artilheiro isolado da competição com 20 gols. A sua regularidade impressiona e ele tem sido decisivo em praticamente todas as partidas importantes do clube. No entanto, é na Champions League que a sua grandeza realmente se evidencia. Com 7 gols em 10 jogos, ele tem sido um dos principais responsáveis por levar o PSG até as fases finais do torneio. A sua atuação nas oitavas de final contra o Liverpool, por exemplo, foi ótima. Com um gol decisivo na partida de volta, ele ajudou a eliminar o time de Mohamed Salah e consolidou seu status como um dos melhores jogadores do mundo essa temporada. E com isso fica a pergunta inevitável: será que o francês pode vencer o prêmio de melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro ou o prêmio da FIFA? Será que o francês é um dos favoritos? Bom, se alguém dissesse há alguns anos que o Dembélé estaria entre os cotados para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, poucos acreditariam. O atacante francês era visto como um jogador de enorme talento, mas incapaz de ter consistência em alto nível. Entre lesões, atuações irregulares e problemas extracampo, ele parecia estar fadado a ser apenas mais um caso do que poderia ter sido. Mas a temporada 24-25 transformou essa narrativa. Mas então, o que falta para ele ser coroado como o melhor jogador do mundo? Ele realmente merece superar os seus concorrentes? Bom, para entender as chances do francês, primeiro precisamos olhar para os outros candidatos. O primeiro nome que a gente tem que falar aqui é o de Rafinha, que vive a melhor temporada da sua carreira. Logo após um ano irregular no Barcelona, ele assumiu um protagonismo inesperado na equipe. Os seus números são impressionantes. São 41 jogos, 27 gols e 19 assistências. Na Champions League, em 11 jogos ele tem 10 gols e é o artilheiro do torneio até o momento. O único problema aqui é que o Barcelona, apesar de estar forte, pode acabar não conquistando títulos suficientes para impulsionar a sua candidatura ao prêmio. Bom, por outro lado temos aqui Mohamed Salah, o egípcio que segue sendo o principal nome do Liverpool e acumula números impressionantes por aqui também. Até o momento, são 42 jogos, 32 gols e 22 assistências. Os números são absurdos e só reforçam a sua importância para o time inglês. Contudo, o grande ponto contra Salah é que a sua atuação na Champions League foi muito abaixo. O Liverpool caiu cedo, sendo eliminado nas oitavas de final, e Salah passou em branco nos 2 jogos. E em um ano em que a Champions League pesa muito na decisão de melhor do mundo,
isso com certeza vai prejudicá-lo bastante lá na frente. E por fim, nós temos aqui o nosso personagem principal, Dembélé. Os seus números, como eu falei, não ficam atrás dos outros. São 36 jogos, 29 gols e 6 assistências, enquanto na Champions League são 7 gols em 10 jogos. Além disso, ele ajudou a eliminar o Salah e o Liverpool da Champions e tem sido a principal referência ofensiva do PSG. Caso o time francês conquiste o título europeu, as suas chances de levar a bola de ouro aumentarão consideravelmente. Até porque, historicamente, a Champions League tem um peso enorme na escolha do melhor jogador do mundo. E isso coloca Dembélé em uma posição muito interessante. Se o PSG, por exemplo, avançar até a final e Dembélé continuar sendo decisivo, ele pode se tornar o artilheiro do torneio e com isso dar um passo gigantesco rumo à bola de ouro. O problema, mas enfim, Dembélé e o PSG talvez seja uma das grandes histórias dessa temporada. Um jogador que até pouco tempo era considerado um fracasso por muitos pode se tornar o grande nome do futebol mundial em 2025. O seu desempenho nessa temporada já é um marco na sua carreira, mas a grande questão que fica é: será que esse vai ser o auge do Dembélé ou apenas o início de uma nova crescente na sua carreira? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.